Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. Muita alegria, edição número 94. E hoje vamos falar de direito condominial, todos os aspectos do direito condominial. Grande César Palestrino, com a doutora Marcela Gondim e com o doutor Antônio Carlos Duarte, dois queridos especialistas em direito condominial, membros da ANACOM, que é a Associação Nacional dos Advogados de Condomínio, entendem tudo do assunto e a gente vai tentar aí tirar as dúvidas, falar um pouco do direito condominial antes da pandemia, durante a pandemia, agora nesse processo que a gente pode considerar de pós-pandemia, falar o que o síndico pode, o que o síndico não pode. Então, para todo mundo que mora em condomínio, é interessante participar aí do nosso bate-papo de hoje, edição número 94, muito feliz. Doutora Luciana, já vi aí, Alessandro, Patrícia, Claudomiro, doutor Antônio Carlos Duarte já está aí, já a doutora Marcela também entra, eu vou mandar o convite a ela. E hoje vamos falar de direito condominial, com duas feras, dois especialistas no assunto, com certeza vão trazer muita luz para esses assuntos. Eu vou já colocar aí o Dr. Antônio Duarte, mandar o convite para que ele entre ao vivo e já mando para a doutora Marcela também. Muito feliz de vocês todos estarem por aqui, hein? Tô mandando convite para o Dr. Antônio Carlos Duarte. Convite a ele, já ele aparece na nossa tela, e já estou mandando para a doutora Marcela, também já mandei os dois convites. Tudo bem, meu querido? Boa noite, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, obrigado por ter aceito o convite, aí depois de tanto tempo querendo encaixar a agenda, conseguimos. Obrigado pela gentileza, seja muito bem-vindo ao programa Direito em Pauta. Uma honra participar do programa. Número 94, é um número expressivo. Muita gente já, com certeza, já foi beneficiada aí com todas as apresentações que foram feitas. Que legal, é verdade. Doutora Marcela chegando aí também para ficar lado a lado com o Antônio Carlos. Hoje eu estou com duas feras do direito condominial. Boa noite, doutora Marcela, bem-vinda ao programa Boa Direito em noite. Pauta. Tudo bem? Me ouvem Muito bem? obrigada pelo convite, Constantino. Obrigada pelo. Estou muito honrada de estar ladeando meu amigo, meu colega de comissão, né, na estadual, doutor Antônio Carlos Duarte. Ele falou que é para eu chamar ele de Duarte, então vou chamar ele de Duarte. Que legal. E fiquei muito honrada com o convite, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Já há um tempinho que eu não faço lives pelo Instagram e estou me sentindo feliz aqui de estar hoje com vocês. Que legal. Queria inclusive agradecer a doutora Marcela, porque ela está numa correria. Amanhã tem eleição em São José dos Campos, a eleição da OAB, e ela está numa correria maluca aí. A gente ajustou alguns passos da live, e aí o Antônio Carlos me mandou: cadê a doutora? Ela desistiu. Eu falei: não, ela está correndo, fica tranquilo. Eu estou correndo um pouquinho, já convidando quem estiver aí, se me permite, Claro. amanhã a eleição na 36ª subseção, São José dos Campos, e quem puder contribuir aí com o seu voto, estou apoiando a Chapa 2, que é encabeçada pelo Dr. Márcio Mendes, e a vice Juliana Rassi, que é minha amiga, e o número é 1036-2. Quem puder aí contribuir com o voto, já agradecemos. Eu endosso porque tanto o Márcio como a Juliana são queridos e vão fazer um ótimo trabalho. Gente, deixa eu falar rapidamente aqui, só apresentar vocês. A doutora Marcela é advogada condominialista, pós-graduada em Direito e Gestão Condominial, pós-graduada em Direito Imobiliário, vice-presidente da Comissão de Advocacia Condominial da OAB São Paulo, presidente interina da Comissão de Direito Condominial da OAB São José dos Campos, em São Paulo, palestrante e especialista no assunto. Meu amigo Duarte é advogado e contabilista, pós-graduado em Direito do Consumidor, pós-graduado em Advocacia Extrajudicial e também em Direito Condominial, diretor adjunto da ANACOM, membro efetivo da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo e da OAB Butantã,
foi presidente da OAB Ipiranga, na gestão de 2016 a 2018. É autor da coluna semanal Viver em Condomínio, palestrante, também um querido. Estou aqui, com certeza, com duas feras do direito condominial e já mandem as perguntas aí, tirem as dúvidas, vamos tentar abordar esse assunto de uma maneira leve, como a gente sempre faz no Direito em Pauta. Minha gratidão a todos e vamos lá. Gente, para começar falando de direito condominial, acho que é importante a gente falar o que é um condomínio. Posso falar? Posso começar? Pode sim, Vou começar, que acho que os assuntos depois vão apimentar. Acho que o Duarte consegue aí dar um up. O que é condomínio, né, Constantino? Eu falo que quando todo mundo fala o que é condomínio, todo mundo já pensa num edifício, né? Mas não, condomínio pode ser várias coisas, né? Nós temos aí os condomínios voluntários, que começa ali no Código Civil, no 1314. Acho que é 1314, até anotei aqui para não esquecer, porque não sou muito boa de artigo. Mas. Eu também não sou, não. Achei Pode ficar tranquilo, Duarte. Então, eu uso a minha memória para outras coisas. Então, ali começa o condomínio voluntário. O condomínio voluntário é aquele que temos que ter. Vamos lá. Um condomínio que vem. Uma casa que eu tenho junto com outras pessoas, então eu acabei tendo esse condomínio voluntário, né? E tem os condomínios necessários, que é aquele que eu falo, o que é um condomínio necessário? Vai lá, eu tenho uma casa e construí um muro com o meu vizinho. Esse muro é nosso em condomínio necessário, né? Houve a necessidade de construir. Estou dando um exemplo bem tranquilo. E aí ali começa depois, no 1331, os condomínios edilícios, que é os famosos edifícios, né? A lei realmente fala edilícios. Minha assistente aí, doutora Isla, eu não estou vendo muitas pessoas que estão entrando, porque o fundo está um pouco branco, senão eu vou deixar de mencionar aí, me chame a atenção. E aí começa os condomínios edilícios, que lá na lei de incorporações imobiliárias já veio idealizando, né? Veio trazendo a esses condomínios. E há pouco tempo, nós também tivemos a inclusão dos condomínios de lotes. Então, isso é um condomínio. Muito se há confusão também dos condomínios, que se chamam condomínios edifícios, de condomínios verticais. Eu até outro dia estava conversando com uma colega, então há muita confusão. E não, a lei traz que aquilo ali é um condomínio horizontal, porque é separado por lajes, né? Você vê o horizonte. Então, muitas vezes as pessoas confundem, eu moro no condomínio horizontal, que acho que é um condomínio de casas, mas não é. Aquilo ali é um vertical, porque você divide as paredes. Então, um condomínio horizontal é os edifícios. Só que causa-se muita confusão. Ainda tem muitos colegas que demoram para entender. Eu falo que tem que ler realmente a lei, ler os doutrinadores, que eu falo aí que trazem essas especificações para a gente entender. Então, um condomínio é aquilo que você vive com outras pessoas, né? Que você está dividindo um bem com outras pessoas, você é dono de um bem com outras pessoas. Acho que é isso mesmo, Duarte. Já foi, olha, eu até peguei meu código aqui para... Porque números... Se você teve que pegar o código, eu faço o quê, então? Que não sou especialista. Estou perdido aqui. Mas você acredita em nós. Duarte, o jeito que ele já conversou com a gente, ele já pode advogar na área condominial, não já? Eu acho que ele já advoga e está escondendo ouro, viu? Claro que... No mínimo é síndico do condomínio. No mínimo. Então... o Código Civil ele fala que pode haver em edificações partes que são propriedades exclusivas e partes que são propriedade comum dos condôminos. Então, você pega num condomínio, tem lá a sua unidade habitacional, sua casa ou seu apartamento. Aquilo é seu, é sua área privativa. Mas você pega lá a portaria, você pega lá o salão de festas, você pega lá a churrasqueira. Isso é de quem? Isso é de todos. Costuma-se dizer que é do condomínio. É um domínio em comum, aonde todos aqueles comunheiros, né, todos aqueles condôminos, têm lá uma fraçãozinha, uma porçãozinha da propriedade daquele espaço. Tá? Então, por exemplo, a churrasqueira do condomínio. Você pega lá um prédio, tá, que tem lá 10 apartamentos.
Então, existe uma churrasqueira. Cada um tem 10% de propriedade da churrasqueira. Tá? Falando assim grosseiramente. Cada um tem 10% de propriedade da churrasqueira. Então, para isso, tem que ter o quê? Regramento no condomínio. Para saber quem vai utilizar a churrasqueira domingo que vem. Não esquecendo de nos convidar para o churrasco, né? Então, no domingo que vem, vai usar a churrasqueira. Então, vai ter um regramento. Vai ter lá uma legislação, uma regra, um regimento, que vai dizer quem pode usar, se precisa pagar, se não precisa pagar, se precisa limpar, se não precisa limpar, se leva carvão, se o condomínio oferece carvão. Então, tudo isso aqui vai ser regrado na parte comum do condomínio. Assim como... Ele foi na coisa que as pessoas mais gostam, né? O churrasco. Eu já fui logo naquilo que me apetece. Legal. E aí começam os problemas. A gente vai tentar tratar um pouco desses problemas, das dúvidas que foram sendo colocadas para mim também aí ao longo da semana, depois que a gente divulgou a live. Vou tentar esclarecendo aos poucos. Acho que essa parte do que é os tipos de condomínio ficou muito claro. E associação de moradores? Ah, agora eu deixo você começar. Aquela assim, né? A associação, o pessoal até fala, né? É um tipo de condomínio, só que não é condomínio, né? Porque na associação, você normalmente fecha um espaço, tá? Onde as áreas públicas não são áreas comuns, são áreas públicas. Tá? Então, não existe ali a propriedade dos moradores sobre aquilo. Mas existe o quê? Uma instituição de uma associação, que ela tem um estatuto social. Nela você tem lá a figura de um presidente, você tem uma diretoria, você tem lá os direitos dos associados, aí não são condôminos, são associados, os direitos, os deveres, tá? E essa associação, ela vai prestar serviços, vai trazer benefícios para aqueles sócios, para aqueles que se associarem, se filiarem à associação, ou para aqueles que são residentes naquele espaço delimitado da associação. Não sei se é isso, Marcelo. Fazer só um complemento. Muitas pessoas confundem. Falam, eu moro no... É o que eu falei, moro no condomínio, né, horizontal. Ah, mas lá eu sou o síndico, mas não é o síndico, é o presidente, né? Aí a gente fala, é o presidente. Mas por quê? Aquilo ali é um loteamento fechado. Ele tem âminos condôminos, eu brinco, né? Âminos de condomínio, mas não é um condomínio em si. Foi uma autorização municipal, um decreto municipal, um ato totalmente unilateral da municipalidade de ter deferido o fechamento daquele local. Aí, eu vou falar até um pouco da realidade aqui. Duarte, você me corrige se aí for diferente e poder falar. Aqui hoje, né, nós estamos em 2022. Para poder eu conseguir, eu sou proprietário de um pedaço de terra e quero lotear isso para começar a vender, para pessoas construírem casa. Para eu ter esse loteamento, eu estou idealizando um loteamento fechado. Então, eu tenho que pedir autorização para a Prefeitura Municipal, fazer o loteamento. E aqui em São José, eles já determinam que tem que ser feito, tem que instituir uma associação. Então, ela é criada junto com o loteamento. Antes, não. Mas a maioria hoje, por exemplo, tem muitos condomínios, esses condomínios fechados, que os próprios moradores daquele local foram lá e fecharam o local por autorização também de um decreto municipal. Por isso que é igual o Duarte falou, as vias são públicas, a iluminação é pública, né, Duarte? Quem vai são as concessionárias de serviço público, muitas vezes ela até tem uma contrapartida de dar essa manutenção, só que as ruas ali também são públicas, calçamento, então Coleta de lixo. pode-se... Oi? Coleta de lixo. Coleta de lixo, aí cada municipalidade vai ter se entra ou não dentro daquele loteamento. Eu falo, tem um status de condomínio. Por isso que muitas vezes você vê ali na porta, ó, Sara Jones, uma amigona da área, expert na área condominial. Bem-vinda. Por isso, a Sara é um amor. Por isso que eu falo que o condomínio, os loteamentos, as pessoas podem entrar, se quiser, claro. Como é que se chama? Loteamento por controle de acesso. Aquela associação que gere o local vai fazer o controle de acesso das pessoas que ali vão circular. Mas não pode proibir, né? No loteamento eu não posso proibir, né? Porque a área... Não. Vê se eu estou errado. A área comum,
ela não é dos condôminos, como o Duarte falou. A área comum é da municipalidade, é um bem público. Então, a rua é pública. E aí, eu não posso proibir, Sim. eu posso controlar o acesso, pegar lá o RG, mas, em tese, eu não posso proibir. É isso, né? Ou não? Eu estou equivocado? É isso. Exatamente isso. Quer dizer, existem alguns condomínios que a pessoa pode chegar e dizer, não, eu vim entrar, eu quero só fazer uma caminhada aí dentro. Não, tem um lugar bonito para caminhar, eu quero É, fazer uma caminhada. tem, tem loteamentos, não sei se vi várias pessoas de outras cidades entraram, Recife, várias pessoas entraram. Tem loteamentos que existem uma área comum da associação. Quem é proprietário é a associação. Às vezes compraram um terreno e fizeram sei lá, um parque, que aí sim eles podem proibir a entrada das pessoas, só podem entrar associados. Né? Às vezes comprou um terreno e naquele terreno foi construída a sede da associação, com piscina, alguma coisa assim. Tem empreendimentos que acabam entregando, só que parques que estejam ali aberto, ruas, aí não pode proibir, não. Claro, pode-se ter uma limitação de acesso. Você colocar, né, Duarte, colocar alguém ali, a gente aqui chama de ronda, né? Um ronda para poder acompanhar a visita das pessoas. Mas proibir não. Ó, tem até gente falando aí, loteamento pode usar a área como mesmo não sendo proprietário. É o que eu estou falando. O que se diria área comum? Área comum, se for as vias públicas, se tiver um parquinho, aí sim, poderia. A grande verdade é que quando as pessoas, os usuários chegam nesse local, para eles é condomínio. As pessoas não diferem. Tem lá uma guarita, tem lá um porteiro, tem o Honda. Então, para o público em geral, é um condomínio. O que difere é mais a parte burocrática, né? Que é o que eu falei. O condomínio tem uma convenção, e tem um regimento interno. A associação tem um estatuto, e não uma convenção. Ela tem um estatuto. Ela tem a lei civil que rege, né? Então, para a constituição de associação, ela também pode ter regimento interno, aí tudo isso foi determinar é o estatuto social. Mas é mais a parte burocrática que difere, né? A diretoria também, né? Porque o corpo diretivo é diferente de um para o outro. Exato. Não tem síndico, tem presidente, né? Lembrando que o presidente da associação ele não recebe, não tem remuneração, ninguém da diretoria, tá? Enquanto síndico, ele pode receber uma remuneração. Então, é gratuito. E outra, a associação, ela tem obrigação fiscal todos os anos de apresentar, né, ali as obrigações fiscais. Já o condomínio, ainda não, né, Duarte? Tem projetos-leis aí de transformar os condomínios edilícios em pessoas jurídicas, mas nós ainda somos... eu falo nós porque eu acabo me intitulando como condomínio, mas os condomínios são pessoas jurídicas atípicas ainda, né? Então a gente ainda não tem a obrigatoriedade. Nessa área, o condomínio é meio que um ET, né? Agradecer ao nosso presidente, Miguel Zain, que acabou de entrar aí também, presidente da ANACOM, né, Associação Olha, que honra nossa, hein? Já tinha visto aí o doutor Márcio Espímpolo também, queria agradecer a presença. Uau! Né? Doutora Liliane, que é da ANACOM também. Liliane, eu também vi aí a doutora Cris também, Cris Piccone, que também entrou, né? O pessoal aí... A responsabilidade aumentou, gente, Duarte. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, pera lá. Eu acho que está bem claro, assim, estou bem feliz. Vamos continuar. A pergunta que não quer calar e que acho que o César e mais alguém já fez. Eu sou obrigado a pagar a associação ou pagar a contribuição no loteamento e na associação, ou eu só sou obrigado no condomínio? Então, olha lá, que pergunta, hein? Eu até Posso começar e você completa? Eu até procurei aqui a tese de repercussão geral, está aqui na minha tela. Aqui então vai você falar, pode falar. Né, teve uma tese, né? Já tiveram várias discussões sobre isso, e o Supremo Tribunal Federal ele se posicionou que as associações de moradores de loteamentos urbanos não podem cobrar taxa de manutenção e conservação de proprietários não associados
antes da Lei Federal 13.465 de 2017, ou de anterior lei local que discipline a questão. A decisão foi proferida no julgamento do recurso especial 695/911 com repercussão geral. Tá? O recurso ele foi interposto por uma moradora de um loteamento em Mairinque contra uma decisão do TJ de São Paulo, que considerou legítima a cobrança pela associação de taxas de proprietário não associado. Tá? Então, assim, é inconstitucional antes da lei. Aí, depois da lei, em 2017, tá? ou ainda de leis municipais, aí já muda de figura. Até porque existe a figura aí do até enriquecimento ilícito, né? Até por parte do usuário que se beneficia lá de portaria, de ronda, de segurança, e aí na hora de contribuir, ele não quer contribuir, né? Então isso também tem que ser levado em consideração. Lembrando que aquelas anteriores que, por exemplo, tiver aí inscrito na matrículas ou tem a pessoa que se associou e ela já teria a obrigação de pagar, sim, tá? Eu vi alguém colocando ali que ganhou uma ação, fala, cada caso é muito particular, vai ter que analisar cada caso. Hoje, por exemplo, a gente pede quando vai fazer, por isso que, por exemplo, aqui em São José, como eu comentei lá atrás, em São José dos Campos, quando você vai fazer um loteamento por controle de acesso, você já pega como é que fala? Você pega, eles determinam que façam a constituição da associação, porque já vai até para o cartório de registro de imóveis a informação. Então, na matrícula desses novos proprietários já vai escrito. Então, se tem associação, o proprietário daquele lote já está sabendo, tem uma associação, vou ter que pagar uma contribuição da taxa associativa. E lembrando uma coisa, que a gente já está nesse ponto, eu vou pôr só um ponto. Todo mundo fala, a taxa de condomínio, a taxa associativa. Não. Na associação, sim, taxa associativa. O doutor Miguel Zain sempre me corrigia muito, então eu vou usar das palavras dele. No condomínio, cota condominial. Existem as taxas extras e tudo, mas o código traz cota condominial. Então, condomínio, a gente lembra lá do C, é cota, né? E a associação é a taxa associativa. Perfeito. Eu acho que está bem claro, eu vou tentar resumir. Se eu errar, vocês me corrigem, por favor. Quando eu me associei, assinei aquela ficha lá de adesão. A partir daí, eu não posso questionar mais o pagamento, porque eu aderi voluntariamente. Uhum. Se eu não me associei antes de 2017, eu tinha uma previsão legal, inclusive com decisão mencionada pelo Duarte, de que eu não era obrigado a pagar. A partir de 2017, com essa decisão judicial, mesmo não sendo associado, eu preciso pagar. E aí, além disso, eu preciso analisar a legislação municipal do local onde está a associação ou loteamento para saber. Com relação ao César, que disse que ganhou a ação, a gente só precisa tomar um cuidado. Saber se a ação dele já transitou em julgado. Porque tem muitas ações que se ganham em primeira instância e aí, até com a repercussão geral, aí a coisa vai mudar de figura. Era isso, né? Expliquei. É isso mesmo. Certinho? Tá Bora vendo? lá. Tá vendo que ele já advoga, Duarte? A gente tá... Eu acho que ele vai... Deixa ele que vai dar aula melhor que nós aqui. Coitado de mim. É que, na verdade, é assim, eu vou explicar. Todo mundo já sabe, né? Quem segue já ele sabe. colocou ali que já transitou em julgado a dele, do César. Manda pra gente. Depois te mando. Já colocou assim, já manda, compartilha conosco, César. Manda que... Boa. Na verdade, assim, quando eu faço live de assuntos que eu não conheço muito, e a maior parte deles eu não conheço, aí eu dou uma estudada antes, aí vou pegando e vou anotando. Aí parece que eu sei, entendeu? Tipo o ponto do Jô Soares. Jô Soares era um gênio, mas ele tinha um ponto. Eu adoro o Jô Soares. Eu não tenho ponto, mas eu anoto aqui. Aí eu finjo que dou uma driblada aí, né? Mas vamos lá. Corpo diretivo do condomínio. Condomínio. Vamos voltar para o condomínio agora, que é o nosso foco. Acho que a gente já falou bastante de associação, de loteamento. Mais para frente, se surgir dúvida, a gente volta. Mas vamos tratar de condomínio. Corpo diretivo. Eu tenho um corpo diretivo mínimo, obrigatório por lei? Tem, o síndico. Síndico. O síndico, né, Eduardo? O síndico.
Obrigatório por Sim, Se lei. a eu tô bem convenção representado. trouxer que tem que ser composto o corpo diretivo, o meu posicionamento, tá, Duarte? Não sei se o seu é assim. Uhum, Que o código traz o seguinte: o Código Civil traz, poderá ser eleito um conselho fiscal. Vamos exato. supor, um conselho, né? Um conselho fiscal. Então, existem convenções antigas que traz que tem que ter um conselho fiscal, um conselho consultivo e ainda o subsíndico. Subsíndico. A legislação não traz isso. A legislação traz a obrigatoriedade síndico. O outro poderá. Só que, claro, a cada convenção vem escrito, né? Então, se poderá, a convenção determina, aquele condomínio pode. E eu entendo que o corpo diretivo, se vai lá, a obrigatoriedade, então, de ter o conselho fiscal. Síndico e conselho fiscal, composto por, no mínimo, 3. Por que no mínimo 3? Porque você não pode ter número par, né? Tem que ser, eu falo que é igual, eu brinco muito que eu falo assim, existe um bibunal? Não existe um tribunal, né? Eu brinco desse jeito. Então, Boa essa. tem que ser 3, né? 3 pessoas para poder. E quando, muitas vezes ali numa assembleia, esse meu posicionamento eu brigo às vezes até um pouquinho com algumas administradoras, porque eu entendo que, só tivemos 2 candidatos. Eu falo assim, nós não vamos eleger, nós vamos trazer isso para o próximo assunto. Por quê? Não tem como se eleger 2, está falando que tem que eleger 3, no mínimo 3. Se não tiver suplente, tem uns que falam que tem que ser formado, conselho suplente, ok, mas tem uns que falam poderá, o suplente até nem preocupa, mas para mim é um colegiado, então tem que ser formado por 3 conselheiros. Não sei se seu posicionamento é esse também, ô Duarte. Eu entendo que o legislador, ele, no meu modesto ponto de vista, ele pecou, né? Eu acho que não deveria poderá ter um conselho. Eu acho que o conselho fiscal teria que ser obrigatório, né? Acho que em todas as convenções que a gente auxilia aí, ou que a gente elabora, a gente coloca que tem que ter o conselho fiscal. Porque você imagina todo o poder na mão de uma única pessoa, né? Que é o síndico, sem ninguém que o fiscalize, sem ninguém que o controle. Já é complicado tendo. Imagina se não tiver nada, né? E outra, que Exato. se o condomínio é uma coisa comum, como a gente falou agora há pouco, tá? É muito importante que as pessoas participem da gestão, né? Então, você ter aí pessoas participando, auxiliando o síndico, cobrando o síndico, olhando o que o síndico está fazendo. Então, antigamente, né? Não é do tempo da Marcela, né? A mais nova, né? Antigamente a gente tinha, né? Não, mas não sou tão nova assim não, hein? Abafa, né? Antigamente a gente tinha o conselho consultivo, né? Na lei dos condomínios. A gente tinha o conselho consultivo e o conselho fiscal. Então você elegia 3 para o conselho consultivo e mais 3 suplentes, 3 para o conselho fiscal, mais 3 suplentes, elegia síndico, subsíndico e muitas vezes ainda um conselho de obras, lá, uma comissão de obras, né? E aí as pessoas, a ideia é que as pessoas participassem. Infelizmente, a grande verdade é que, na grande maioria das vezes, não sei se em São José aí é diferente, o povo participa mais, mas na grande maioria das assembleias e dos locais que a gente vai, você percebe que ninguém viu pasta, você percebe que conselheiro... Aí depois, mas eu nem sabia o que era para ver. Quer dizer, o cara se elege conselho fiscal, se elege síndico, e não teve o cuidado de ler a convenção do condomínio. Né? Exatamente. Porque lá na convenção diz quais são as funções do conselho fiscal. Né? Então a pessoa entra, ou então ela entra, eles querem fazer o que eu já vi em diversos condomínios, eu fico horrorizado. Vamos fazer uma chapa. Gente, pera, se o conselho fiscal é para fiscalizar eu já anulei uma assembleia por conta disso, viu? Então, porque fizeram chapa, mas lá não está escrito chapa. Se eu não fui eleita síndica, eu posso me candidatar ao conselho, né? Eu posso me candidatar a subsíndico, né? Então, exato, se tiver... Exato. E outra, que eu acho muito salutar para o condomínio, não para o síndico, mas para o condomínio, né? Que o conselho fiscal seja feito também pela oposição. Porque eles vão fiscalizar o que o síndico está fazendo. Né? E outra, é sempre salutar que se faça uma reunião logo após a Assembleia e que se contrate aí um especialista, né, para explicar a cada um as suas funções.
Porque muitas vezes a pessoa entra e depois de um ano, quando na Assembleia ela é cobrada, ela diz, eu não sabia. Eu acho que assim, os síndicos deveriam se preocupar com isso, em trazer especialistas para reunião com o Conselho Fiscal, reunião com o próprio síndico, para mostrar a cada um quais são os seus direitos e seus deveres, né? O Sim. dever de analisar Tem, a tem pasta. conselho querendo receber dinheiro também, né? Muitas vezes a convenção traz ali de forma gratuita e a pessoa, não, mas eu tenho direito à isenção da cota, né? Todo mundo quer isenção. Né? Todo mundo quer isenção. E depois ninguém quer verificar as pastas. E aí diz que não entende. Mas, gente, não é questão de não entender. Você bate o olho na pasta e vê lá um recibo em papel de pão, não precisa ser contador para saber que aquilo está errado, né? É verdade. É verdade. Só deixar uma coisa clara que vocês mencionaram, para não deixar dúvida, é que assim, não há impedimento legal para que o síndico tenha a cota condominial abonada, né? Desde que isso seja aprovado em assembleia. Ou tem impedimento legal? Não. Tem convenções que já traz que ele vai ter a isenção da cota condominial, tá? E tem convenções que falam que a Assembleia decidirá a remuneração que ele vai ganhar. Então, eu entendo que ele pode sim ter a isenção da cota. Lembrando, viu, que isso é uma forma de remuneração. Já existem decisões falando que ele tem que declarar, isso é uma forma de recebimento. Eu, muitas vezes, quando tem a isenção da cota condominial, eu faço constar na ata da Assembleia que ele vai receber aquele valor referente, né, à isenção e será abatido. Então, para poder ele fazer essa declaração depois. É uma coisa que a mim me parece um absurdo, mas é o que a Receita Federal entende. Sim. E a Previdência Social, que aquilo que ele deixa de tirar do bolso, ele está recebendo. Na verdade, não entrou dinheiro nenhum no bolso dele, né? Eu também sou um absurdo, mas infelizmente, mas o que a Receita Federal entende. Aí você pega um trabalhador que se candidata a síndico no seu condomínio e ele recebe aí, doutor Luiz, meu amigo, boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui, né? Aí o síndico, ele ganha lá, ele está pertinho do limite de isenção no salário dele lá na empresa que ele trabalha. Aí ele se candidata a síndico para ter uma isenção aí de R$500, R$700 lá do condomínio. Né? O que acontece? Ele passa a ter que pagar imposto de renda, porque vai se somar os dois rendimentos dele. Né? Então, será que acaba nem sendo vantagem, muitas vezes, ele ter a isenção, porque ele vai acabar sendo tributado pelo imposto de renda sobre uma coisa que ele não recebeu. Né? Exatamente. Né? Então, assim, infelizmente. Existem formas aí, né, até emendando um pouquinho na resposta, de remuneração do síndico. O síndico ele pode ser remunerado, tá? Ele pode ter isenção, que é outra coisa, tá? E ele pode ter os dois. Então, ele pode ser remunerado, tá? E ter a isenção. Tá? Então, existem síndicos... Exatamente, concordo plenamente. Existem síndicos que, mesmo sendo moradores do seu condomínio, eles recebem uma ajuda de custo. Veja, o síndico, ele usa o telefone dele, ele usa combustível para ir nos lugares. Então, nada mais justo do que ele tenha aí uma remuneração por isso. E às vezes você pega um condomínio, que o condomínio é R$300, ele gasta mais que isso de combustível. Né? Ainda mais com o preço que está a gasolina. Então, nada mais justo que o síndico receba uma remuneração pelo seu trabalho. Aí é justo a remuneração ser tributada. Mas essa é a minha opinião, né? Não é a opinião da Receita Federal. Pela Receita Federal, o síndico tem que pagar INSS, tá? Sobre a isenção. E se atingir a tabela do imposto de renda, ele vai ter que declarar na sua declaração de ajuste também. Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. Vamos falar um pouco de assembleia de uma maneira, não precisa ser muito detalhada, mas para falar quais os tipos de assembleia. Quer falar, Marcelo? Vai lá. Eu falo, nós temos as assembleias de instituições de condomínio, que ela fala, a primeira assembleia que começa, que é onde entrega tudo. Não sei se o Duarte é advogado de construtora, mas é aquela que o advogado da construtora vai lá e fala várias palavras bonitas, faz todo mundo aprovar a convenção, né, Duarte? Só para poder florear aí. Temos as assembleias ordinárias, que são obrigatórias.
é aquela que normalmente se tem a prestação de contas, a previsão orçamentária do condomínio, né? Podendo ter também aqueles condomínios que tem com mandato é de 1 ano do corpo diretivo, a eleição do corpo diretivo. Os que são de 2 anos vai vir na outra ordinária. Também alguns condomínios já permitem, né, algumas convenções permitem ter outros assuntos de interesse da comunidade condominial. Tem convenções que já determina que é só para prestação de contas, ordinário tem convenção dessa forma, que é só para prestação de contas, só para previsão orçamentária e também para a eleição do corpo diretivo. Temos as assembleias extraordinárias, aquelas que nós podemos fazer a qualquer tempo, né, em qualquer momento, quando houver a necessidade do condomínio de ter. Então, é o assunto que for levado, seja lá para uma alteração de uma convenção, alteração de um regimento, ou assuntos aleatórios que o condomínio precisa que se leve a uma assembleia. E aí, hoje, agora, temos, recentíssimo, né, março, né, que veio a permissão das assembleias virtuais, né, que aquelas que a gente começou a prática, eu brinco, Duarte, a gente não teve muito tempo de conversar, mas eu brinco que as assembleias, que a pandemia trouxe esse presente para nós advogados na área condominial, porque trouxe uma facilidade para muitos casos que nós temos. Bem como a Assembleia Permanente, que é aquela que a gente chama de continuada. Estou sendo, assim, bem simplória, porque a lei vem detalhando bonitinho. Mas a continuada, que é a permanente, aquela que a gente precisa de um assunto, vamos lá, alteração da convenção, só que nós não atingimos o quórum naquela. Então, chamamos uma nova Assembleia, então ela tem-se uma ata, uma redação de uma ata, e já fala qual é a próxima data da próxima Assembleia para a gente realizar e tentar conseguir esse quórum. Não conseguimos na outra, ela continua. Então, por isso que ela chama continuada ou permanente, até que ela se finalize. Nessa continuada... Pode corrigir aí, Eduardo. Tem mais alguma que eu esqueci? Não, já foi perfeito. Eu só gosto de falar um pouquinho da eletrônica, né, que o pessoal chama de virtual, que desde quando começou lá a lei, se não me engano, era 14.070, né? Que foi lá durante a pandemia, que me deixava de cabelo em pé. Era o que o pessoal estava fazendo. E ainda bem que agora o legislador... Já sei o que ele vai falar. Ele foi mais claro agora. Assembleia é assembleia. Desde a Grécia. Desde lá da Grécia, quando o pessoal se reunia na Ágora para discutir, aquilo era assembleia. Então, olha, o pessoal se reunia para quê? Para discutir. Não era para brigar, não, viu, gente? Era para discutir os assuntos. Tá? Aí, de repente, quando veio a pandemia, o pessoal fazia uma enquete, colocava lá para o cara entrar e votar e a gente estava aquilo como assembleia. Não. Você é contra, Duarte, você falou uma coisa, eu lembrei. Gente, eles colocavam a enquete, eles convocavam assim a assembleia, tipo, era 7 horas a primeira chamada, aí não colocavam, né? Às 7 horas a primeira chamada, a segunda chamada, sei lá, 7h30. Só que a assembleia ficava aberta ali para a pessoa entrar no site e votar 3 dias, sim. Ou senão ela abria 4 dias antes. E não se discutia, quer dizer, não tinha explicação, não tinha eleição do presidente da mesa. Quer dizer, a Assembleia tem uma formalidade, tem um rito, seja ela no formato que for, seja na praça, realizada na praça, na escola, né? Ela tem uma formalidade, porque de repente o condomínio não tem espaço, ele pode fazer na praça, ele pode fazer na escola, tá? Ele pode fazer hoje de forma eletrônica, virtual, mas do jeito que nós estamos fazendo aqui, os 3 com direito à voz, com direito a voto, com direito a perguntar, isso seria uma assembleia, tá? Eu posso usar... lembrei outra coisa. Não se elegia presidente da Assembleia nem um secretário. Eu falei, o presidente não tinha. O presidente depois colocava que foi o Zé, foi o Joaquim, foi o Benedito, foi qualquer um. Né? O primeiro que entrou ali na enquete. Aí leva para o cartório e faz uma redação bonita, porque a redação ele tem. Saudar minha amiga Ana Pretel. Boa noite, Ana Pretel. Nos dando uma honra da sua presença. Nossa querida conciliadora, mediadora e condominial. Né? A gente tem uma pergunta... É a musa da mediação, a doutora Ana Pretel. A gente tem uma pergunta aí. Isso me assusta muito, Constantino. E eu faço questão de deixar bem claro para todo mundo.
A assembleia é onde eu posso expor as minhas ideias, aonde você pode expor as suas ideias, e no fim nós vamos ver quem foi mais convincente, aí sim o pessoal vai votar. Tá? Onde o síndico vai trazer os orçamentos. Inclusive, eu não sei, o pessoal mistura um pouco as bolas, o pessoal fala assim, tem que ter 3 orçamentos. Gente, isso não é licitação. A lei de licitação é que fala em 3 orçamentos. Não é número mágico. Às vezes isso quebra as pernas do síndico, né? Tem coisa que você não consegue 2 orçamentos. Tá? O pessoal não vem em condomínio fazer orçamento. Tá? Então, tem que ter ajuda. É para isso que você tem conselho. Não é só o síndico que vai atrás de orçamento. Tá? Morador, conselheiros, atrás de orçamentos, traz lá 2, 3, 4. Tem regulamentos aí que estipulam. Por exemplo, 5 orçamentos dispensam o mais barato e o mais caro. Já vi isso também, interessante. Dispensa uma... Porque o pessoal que opta pelo mais barato nem sempre está fazendo um bom negócio. Né? Mas quando Então, contrata advogado mais barato, também não está fazendo bom negócio, não é só no condomínio. Exatamente. Aqui tem advogado que não cobra consulta. Né? Então é isso, legal. Assembleia virtual, assembleia eletrônica é assembleia, não é enquete. Atenção. Tem uma pergunta do Carlos, aí depois eu vou passar para vocês, mas rapidamente, o que eu entendi que ele quis dizer é o seguinte, é que se a administradora, o síndico, na Assembleia Extraordinária, podem tomar decisões que interferem na infraestrutura. Ele deu um exemplo, por exemplo, da vazão de água quente e tal. Me parece que a Assembleia é autônoma para isso ou não, ou tem algum impedimento? Tem que ver o seguinte, primeiro se está na convocação. Tá, perfeito. A pauta da Assembleia foi para isso. Perfeito. Não pode pôr nos outros assuntos, nos assuntos gerais, querer deliberar. Né? Então tem que estar na pauta da convocação. Eu odeio assuntos gerais. É igual em contabilidade, o pior momento, jogou em outros, né? Assuntos gerais é a hora eu quero morrer quando eu vejo um edital. Teve um edital, o pessoal que está aí da Bahia, eu vi gente da Bahia entrando, lá na Bahia põe assim, qualquer assunto, qualquer outro assunto que houver. Então, qualquer outro assunto que aparecer na Assembleia pode ser falado, entendeu? Então, você pode até falar, só que você não pode votar. Não pode deliberar. Você não pode votar, você não pode de jeito nenhum. Não pode deliberar. Então, a primeira coisa é isso, Constantino. Está na pauta? Pode. Aí vamos ver o quórum. Tá? Qual é o quórum necessário para isso? Tá? Então, tem quórum para esse tipo de obra? Então, não sei exatamente qual é a obra. Aí precisa estudar se ela é útil, necessária ou voluptuária. Tá? Para cada uma vai ter o seu quórum. Tá? Então, eu acho que aí tá tranquilo. Eu acho que já deu para dar uma luz para o Carlos, depois qualquer coisa ele remete para mim, eu mando para vocês a pergunta. Eu acho que assuntos gerais é o momento da briga, né? Normalmente, assuntos gerais é quando já esgotou tudo, aí chega no assuntos gerais, peraí, eu quero falar, você tá parando o carro na porta, você tá na piscina com biquíni muito curto, por que só você faz barulho? Aí vira aquelas... Nem me fala. Mas vamos lá, vamos em frente. Tá superada a questão de inadimplente votar nas assembleias? Opa! Para mim, tá no código, tá falando que ele tem que estar kit, né, com as obrigações condominiais. Agora, eu não sei qual é o posicionamento do Arte, mas o meu é acordo não é quitação de dívida. Então, se acordo não é... Fiz um acordo para pagamento das cotas. Eu entendo que ele só fez uma renegociação da dívida. Ele ainda deve para o condomínio, né? Mas eu sei que existem posicionamentos diversos. E quando eu tenho a oportunidade de fazer uma alteração de convenção, eu faço questão de colocar um artigo na convenção exatamente falando acordo não é quitação da dívida, né? Acordo é divisão do débito. Então, sempre eu coloco um artigo ali falando disso e que ele não terá direito a voto na Assembleia. A voto, tá? Eu não gosto de impedir que a pessoa esteja presente na Assembleia. Muitas vezes, às vezes, tem até vergonha, mas de falar ou tomar. Se ele estiver tendo uma medida muito calorosa que até esteja atrapalhando, eu tento dar um toque, chegar, pedir para amenizar, porque senão vou ter que pedir para poder se retirar, mas porque eu não mantenho o decoro. Mas quando você chega ali na lista de presença, que você fala, ele fala, mas eu quero assinar. Ok,
muitas vezes não sei como é que você faz, dependendo da administradora, a gente ou leva a plaquinha, ou é eletrônico, ou pulseirinha, né? E eu não sei, aproveitando essa oportunidade, tem algumas assembleias que tem síndicos que pedem para o voto ser por cédula, quando tiver, né? Só que a convenção não permite, não fala nada, na verdade. Aí eu sempre faço, até quando eles pedem muito, eu faço a cédula, mas eu identifico qual é a unidade. Aí muitos falam, mas você está me identificando, voto é secreto. Eu falei, não, aonde está escrito que o voto é secreto? Não existe voto secreto em condomínio. É levantar a mãozinha ali mesmo e falar, ó, votei no Duarte. Não, quero votar no Constantino. Né? Então, é levantar a mãozinha mesmo. Então, é até bom falar isso, porque por isso que às vezes, como vai ter que levantar a mão e falar, o inadimplente às vezes nem comparece. E é interessante, Constantino, até para citar número, porque esse número eu tenho anotado, é o artigo 1335, que fala que são direitos dos condôminos. Aí o inciso 3, ele fala assim, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, vírgula, estando quite. Quer dizer, estando quite. Eu não vou entrar na discussão realmente, porque existem posições pró e existem posições contra. Né? Isso é o direito, é a maravilha do direito. Daquele que está em acordo. O que eu sugiro é que cada condomínio regulamente isso numa assembleia. Sim. Né? Condomínio regulamente isso numa assembleia. Se aqueles inadimplentes que fazem um acordo poderão votar ou não. Se o condomínio em assembleia votar isso, fez lei entre as partes lá. Né? Porque, faz todo sentido. Né? Não somos evita nós, a dúvida. Né? Que vamos dizer isso no condomínio, porque vai causar alguma certa intriga, ou para o bem ou para o mal. Mas eu acho que convém que o condomínio regulamente isso. Antes de ter um caso concreto até, já deixa regulamentado lá. Então, nas assembleias não poderão votar aqueles que tenham acordos não quitados ainda. Ou poderão votar desde que tenham um acordo pago, 50%. Porque a gente já vê caso de condômino que faz acordo na véspera. Faz às 18h59, assina às 18h59 para começar a assembleia às 19h. Eu estive numa assembleia há uns dias, e assim, a pessoa da administradora mesmo me contou que o síndico estava inadimplente. E na véspera da assembleia, ele foi lá e deu um cheque da administradora. E no dia seguinte da assembleia, ele foi lá e pediu o cheque de volta. Sensacional. Quer dizer, parabéns, né? Eu vou te falar, eu já renunciei um contrato em condomínio, porque o síndico ficou devendo, nós cobramos, falou assim, ó, você tem que dar exemplo. Aí ele pediu o boleto para pagamento, inclusive com a inclusão dos nossos honorários, não pagou. No outro mês apareceu o nominho dele lá de novo com 2 cotas condominiais atrás. Aí eu falei assim, ó, infelizmente não quero continuar advogando. Até porque não era um contrato bom também. E aí acabei declinando. Falei, não, vou declinar, é a oportunidade de declinar o contrato. Porque você tem que dar o exemplo. É a mesma coisa falar com os filhos, né? Eu brinco com eles, não pode deixar sapato aqui na sala, não pode deixar sapato na sala. E de vez em quando eu deixo, então eu tenho que me dar o exemplo. Filho, não fuma. Mas Boa. É interessante essa questão, né? Você vê, o síndico inadimplente, quem que vai assinar a procuração? Para você ajuizar uma ação contra o síndico? Eu vou até aproveitar a oportunidade para falar de uma outra coisa. Falando em síndico inadimplente, pegar um gancho, se me permite, claro, Constantino. à vontade. Muitas vezes eu falo muito em assembleia, até porque eu já tive problemas com relação a isso, que o síndico, independente dele ser condômino ou não, ele não pode ter débitos estar com seu nome negativado, porque isso causa um prejuízo ao condomínio. Muitas vezes o banco barra, porque ele é o representante legal do condomínio ali. Então, muitas vezes eu falo assim, eu aviso, porque muitas vezes alguns ali se candidatam na hora, a gente fala, não pode ter problemas fiscais, não pode, porque é representante legal do condomínio, e pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu já tive casos que, por conta o síndico está com o nome inscrito no Serasa e SPC, o banco barrou até a possibilidade de crédito para um condomínio que havia necessidade. Então, eu sempre gosto de frisar. E voltando só uma coisa, eu falava, vai vindo os insights, né?
numa assembleia, quando o Duarte falou, acho que a pergunta do rapaz, tem que ver o que está na ordem do dia, ver o edital. O edital, gente, eu acho que é de suma importância você fazer ele bem feito. Que por conta de um edital mal feito, um advogado que pega um advogado da área condominial, ou que não seja um advogado que vai estudar um pouco, ele vai anular a assembleia por conta do edital. Então, eu falo assim, que muitas vezes a forma de escrever ali, ela tem que ser muito precisa, tem que ter muitas informações precisas naquele edital. Tá ali, ó, o Dr. Márcio Espímpolo falando alguma coisa. Ele tá dando os parabéns a vocês. Gostando muito da forma descontraída com que vocês estão expondo os assuntos. Parabéns. Eu também. Muito obrigado. O Dr. Márcio é um querido, eu vou até agradecer a presença dele, é um querido por mim. Eu brinco que ele é meu mentor, sabe, na área condominial. E hoje tenho a graça de ser aluna dele lá na pós da FAP, que, ó, quem não tem pós aí na área de condomínios, né, de direito condominial e gestão condominial, vale a pena. Essa questão, pegando um gancho também, essa questão de, o síndico não pode ter restrição e tal, para que eu possa impedi-lo de ser síndico ou de concorrer ao cargo de síndico, essa condição teria que estar prevista no regulamento, né? Então, na verdade, você não pode impedi-lo, porque não existe previsão legal para impedi-lo. Mas o esclarecimento na Assembleia tem que ser dado. Né? Dizer que se ele for eleito, o condomínio pode nem ter conta. Dizer, como é que vai fazer? Mas eu não posso colocar. Eu sei, mas eu não posso colocar isso como requisito? Não. Pode colocar na convenção. Então, eu entendo que seria na convenção. Se houver uma alteração da convenção. O cargo de síndico precisa ser, sei lá, proprietário ou ter procuração. Estou falando de uma maneira mais singela. E também ter reputação ilibada, não ter restrição de crédito. Se eu coloco isso, isso me dá a legalidade de impedir que um candidato ao cargo de síndico negativado não possa concorrer? Eu acho que assim, um dos grandes problemas é o seguinte, você está na Assembleia, num condomínio de 500 unidades. Chega lá um cidadão que você nem esperava que fosse e na hora se candidata. Como é que você vai saber se ele tem o nome sujo ou não? Tá. Você não vai na hora pedir a capivara dele lá, né? Como diz lá. O que eu faço, Duarte e Constantino, que eu muitas vezes, quando eu faço uma alteração de convenção, eu coloco isso como pré-requisito. E que tenha que constar no edital. Então, a pessoa, no edital vai estar lá, para ser candidato, deverá ser apresentada antecipadamente antes, né, da Assembleia, ou até a data da Assembleia, ele está com o nome limpo, vamos lá, ficha limpa, né, o candidato ficha limpa. Então, eu coloco isso nas convenções. Alguns casos que a gente traz, só vai poder vir síndico profissional, só que eles chamam, né, síndico externo. Então, eu até peço, mas a gente fala, arquiva junto na pasta, não vai nem para a ata essas certidões, até para preservar dados dessas pessoas também. Então, apresentou, eu sempre coloco, caso seja profissional, se puder, por gentileza, eu coloco isso nos editais, sabe? Se puder levar as certidões negativas, até porque ali na hora ele se apresenta, ele vai eleito, e aí? Se ele é eleito, foi eleito, mas não apresentou nada. Então, eu peço para que leve, e que se ele for eleito, a gente vai anexar junto à pasta de prestação de contas em documentos confidenciais, para poder falar, não, ele estava certinho naquele momento. E outra, né, é bem colocada essa última frase, no momento, porque também nada impede que depois de 3 meses ou 6 meses de eleito, tanto o profissional quanto o síndico orgânico tenham um problema. Sim. Acontece com qualquer um, a gente está sujeito a ter um problema, né? Ter uma negativação. Que eu acho que é importante. Até os condomínios, né, estão sujeitos. O que é importante é você ter um relacionamento aí entre o síndico e o corpo jurídico que presta assessoria para o condomínio, tá? Para que isso seja resolvido da melhor maneira. Se for necessário, até que o síndico renuncie ao cargo. Tá? Perfeito. Se for necessário, tá? Ele pode renunciar ao cargo e fazer uma nova, seja feita uma nova eleição, tá? Se o problema dele for muito grande. Aí isso é totalmente possível. Tá, vamos lá. O locatário pode votar na Assembleia ou depende de alguma autorização do proprietário do imóvel? Quer falar, Marcelo?
Depende, se for na lei de locações, né, das despesas ordinárias, ali na previsão ordinária até poderia. Só que para ele voltar a ter direito a tudo lá na Assembleia, ele precisa, sim, da procuração do proprietário, né? Normalmente, acho que eu nunca tive um caso, nesse tempo aí que eu estou advogando na área condominial, que um locatário chegou sem uma procuração para poder votar numa Assembleia. A lei de locações traz a possibilidade, mas são muitos poucos que acabam fazendo uso ali dessa possibilidade. Nem gosto muito de comentar nisso, porque falo que muitos vão só para brigar, para não deixar aumentar ali, às vezes, uma despesa, e é muito difícil para nós da área condominial fazer, como é que ele vota só naquela parte ali da ordinária, né, daquela despesa. Não sei se você já teve situações desse jeito, Duarte, mas eu nunca tive, graças a Deus, ainda. Né? Eu me filio à corrente que entende que o Código Civil, tá, ele alterou essa parte. Tá? Então, na verdade, o Código Civil diz que a Assembleia é de condôminos. Tá? Então, o Código Civil ele revogou essa permissividade que existia da lei de locações para que o inquilino votasse. Eu me filio a essa corrente. Então, para o inquilino votar, ele vota se ele for procurador. Aí não precisa ser inquilino, ele pode ser qualquer um, qualquer pessoa. Aí, se ele tiver uma procuração do condômino, aí ele vai estar lá como procurador. Agora, na figura de inquilino, eu entendo que ele não pode nem participar da Assembleia. Ele pode, no máximo, ser ouvinte. Tá? Lembrando, Constantino, que condômino é o proprietário, não o filho, sim, ou genro. O marido, né? Da mulher, vamos pensar que é o casal, né? Que normalmente você tem. E o que a maioria dos condomínios acaba, muitas vezes, pecando, porque não tem o controle de quem são os proprietários. Então, um condomínio antigo, muitas vezes você tem a relação lá de para quem vai o boleto. Mas a própria administradora não sabe se aqueles são os reais proprietários. Né? E isso é muito interessante que o condomínio tenha esse controle, né? Até porque existem os famosos contratos de gaveta, que também tem que ser respeitados, né? Então você tem a matrícula do imóvel, mas você tem os contratos de gaveta. Aí de repente chega lá o cidadão na Assembleia, que você não sabe quem é, né? E esse cidadão, ele está na matrícula, ele tem contrato de gaveta, ele é filho, ele é... Ah, não, mas eu sou o noivo da filha do dono. Pô, e sou advogado, e tem mais, ainda vai dizer que ele é advogado. Eu falo, muito prazer, mas fora você não vai que votar. falam que é advogado em assembleia, eu passo por situações, eu falo que condomínio é sempre toda assembleia é um aprendizado. Já chegou situações de, eu sou advogado e não sei o quê, e começa a falar, nossa, que bom, doutor, qual que é a sua AB? Não, é porque eu ainda não tirei o AB. Falei, então o senhor não é advogado, entendeu? Então o senhor não é advogado, né? Assim, quando você quer aquele que começa a brigar muito, falar que é advogado, eu falo, senhor é advogado, qual que é a sua OAB, doutor? Porque eu quero fazer constar aqui na ata que o senhor tá, a sua palavra, né? Aí, é porque eu ainda não tirei a OAB. Eu falei, não, então, advogado você não é. É verdade. Gente, vamos lá. A Assembleia tem autonomia e poder para fixar a multa por inadimplência acima do patamar de 2%? Não. Só, falou que a multa, eu penso que não, mas o juros só se alterar a convenção. Mas aí a convenção teria autonomia para fixar, por exemplo, juros de 2%. Sim, eu entendo que juros, sim, tá? Não multa. A multa é o limite juros, legal. Não a multa. Mas a multa se alterar. Até essa discussão foi bem trazida à tona quando o Código Civil entrou em vigor, lá atrás, nos primórdios, né? Porque as convenções diziam 20% de multa. Sim. Então, muita gente quis bater na tecla do direito adquirido, né? Não, peraí, pacta sunt servanda, né? A convenção nossa tem que ser respeitada. E o judiciário foi claro, não, o Código Civil é a lei maior. Então, a gente pega lá aquela pirâmide de Kelsen, lá, né, as leis. Nós temos lá a Constituição, temos as leis federais, os códigos, né? Então, o Código Civil está acima da Convenção. E ele estipula que a multa é 2%. Então, o legislador achou por bem dizer que o cara primeiro vai pagar banco, pagar cartão de crédito, depois ele paga o condomínio se sobrar dinheiro, né? Porque os outros podem cobrar mais, a gente aqui não pode, né? Mas aí existe aquela multa de até 5 vezes a taxa de condomínio que pode ser estipulada a um morador que
que toda hora fica devendo, né? Então, de repente, você começa Sim. a multá-lo de outra forma. Então, você vai trazer aí Uhum. uma cobrança de uma multa que não fere os 2% da lei. Sim. Entendi. Tá. Gente, como está a questão da utilização de área comum por inadimplente? Isso também já está pacífico? Ou depende de cada condomínio, de cada convenção? Não, isso é Eu entendo que já está pacífico, que pacífico. não pode proibir a inadimplente de não usar área comum. É Para direito mim, de, para mim está pacífico. Você vai direito de nessa linha? propriedade, né? Perfeito. Oi? É Não, direito de propriedade, exatamente, fere o direito de propriedade. Falando até em propriedade, teve uma Ana Cristina que ela perguntou como é que a gente pega os nomes dos condôminos, né? Dos proprietários, condôminos, dos proprietários. Se é só pedir na matrícula. Não. Cartório de registro de imóveis, você pode pedir uma lista que chama lista verbal de propriedade. Mas você tem que ir lá, fazer o requerimento e eles vão te falar verbalmente quem são os proprietários daquelas unidades, tá? Só para poder responder. Eu não consegui acompanhar todas as perguntas, fui voltando aqui, é, mas não consegui olhar. tem uma que eu anotei aqui que eu vou deixar para o final, que é da Camila. Tranquilo. O que eu ia perguntar? Tenho que. Me perdi aqui, peraí, deixa eu ver. A gente estava falando do inadimplente, do Desculpa, condomínio. tá vendo? Fiz você se perder. Não, mas. Dos pets, que é uma coisa que sempre aparece. Questão dos pets. Também já está claro que a convenção não pode proibir de eu ter um pet dentro da minha unidade? Sempre é problemas, né? Antes, a dor de cabeça dos síndicos era a inadimplência. Hoje são os pets que têm ânimos agora de... Como é que fala? Me corrija aí, Duarte. Me ajuda aí para eu não fazer feio aqui na Cachorro live. agora é gente. Resolveu. Bom, eu consegui melhor que eu. Traduzindo é isso. O pessoal falou que elogiou essa filho. linguagem popular, então é isso. Cachorro agora é gente. Mas, eu entendo que não pode... que o síndico, se houver uma legislação ali no regimento interno, usar algumas coisas. Só pode usar, às vezes, como é que é, o elevador, só pode usar o elevador social se estiver no colo, só pode usar, mas tem que usar o elevador nossa, gente, de serviço. Ou, tipo, cachorros maiores, tem que andar na coleira, isso sim. Ou não pode deixar solto, porque... Oi? Assim, desculpa, como diria o Jô Soares, não queria interromper, mas já interrompendo, né? Acho que é o seguinte, você tem que levar em consideração os 3 S's do condomínio. Sossego, bem lembrado, saúde, segurança. Tá? 3 S, salubridade. Sossego, saúde, salubridade, segurança. Tá? Se esses 3 S's não estiverem sendo feridos, o animal muitas vezes incomoda menos do que muito condômino chato. Tá? Então você fala assim, uma mulher tem 10 gatos no apartamento dela. Isso pode? Pode. Pode. Tem gente que tem 10 filhos que incomodam muito mais. Tá? Então, tem uma decisão. Do que está ferindo o sossego, saúde e segurança dos demais moradores, dos demais condôminos. Tá? É isso que tem que ser verificado. Então você pode ter o quê? Regramento. Ter regramento. Isso. Tá? Eu estava assistindo uma aula esses dias e o professor falando exatamente sobre isso. O condomínio, até foi uma coisa muito interessante, eu confesso, nunca tinha pensado nisso. Ao invés de você ter um regulamento interno, você ter vários regulamentos internos. Então vamos fazer um regulamento interno para garagem, um regulamento interno para pets. Vamos fazer um regulamento dos pets. Vamos regrar o que os pets precisam. Primeiro, você está atento se os pets que existem no seu condomínio têm o seu RGA, acho que é RGA que chama, né? O registro. Se eles estão registrados, aqui em São Paulo, por exemplo, existe um registro que o animal tem que ter. Se ele tem as vacinas em dia, se ele é obrigado a usar focinheiro ou não, tem uma lei que obriga determinadas espécies, determinadas raças, a usarem focinheira. Né? E você começar a fazer regulamento. Né? Enquanto síndico, enquanto conselho, faz um regulamento, leva para a Assembleia para aprovação e aí passa a cumprir esse regulamento. Tá? Se você vai ter uma área para o pet, tá? Se você vai poder andar com o pet pela área comum do condomínio, se não pode. Agora, não simplesmente proibir. Aí proibir não pode. Pode regulamentar e regular, mas não pode proibir. É isso? Para preservar os 3 S's, eu posso regulamentar, eu posso criar as regras, sobe só pelo elevador de serviço,
tem que andar com focinheira, tem que sair com o saquinho para recolher as fezes do cachorro ou do gato ou de qualquer que seja. Legal, está claro. Eu estou até procurando uma jurisprudência aqui, que é uma jurisprudência que fala exatamente isso. É uma forma de limitação do uso da propriedade, né? E eu estou tentando achar aqui, vou ver se eu acho, até leio um pedacinho. É de uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela é mais antiga, mas ela traz uma situação bem parecida, não ligada a pets, que antigamente tinha as repúblicas, né, estudantis, e quiseram proibir uma república estudantil naquele condomínio, no caso daquela situação, daquele caso concreto, e aí o desembargador fala assim que como é que você quer proibir ter uma república enquanto uma família, né, ela pode fazer mais barulho do que uma república. Às vezes aquela república se uniu ali para serem estudantes até de teologia e eles não fazem barulho. Mas uma família, aí tem uma mãe histérica que grita o tempo todo, aí ele põe isso no julgado, é muito interessante. Vou ver se eu acho e depois eu compartilho. Ele tem uma mãe histérica que grita o tempo todo, um pai alcoólatra que chega bêbado e gritando, uma filha que namora um cara que vende drogas dentro do condomínio e um filho baterista. Então, quem faz? Nossa, pode existir uma família assim. Ele coloca isso no julgado e é muito interessante a comparação que ele faz. Então, por que proibir uma república se às vezes uma família pode fazer muito mais barulho? Né? Então, durante a pandemia, uma jurisprudência que saiu também falando de uma criança de 3 anos que ganhou uma bateria do pai e ela tocava bateria o dia todo. Assim, fazia muito mais barulho, aí quando ele tocava a bateria, os cachorros do prédio todos latiam, aí começava a confusão, então você imagina. Então, eu adoro esse tema, as limitações da propriedade, porque tem muitos julgados legais para poder se falar. Se um dia quiserem falar, podem me convidar. Eu tenho um caso, Constantino, bem interessante nesse respeito. Teve uma condômina que me procurou reclamando que todo dia jogava um ovo na sacada dela. E vinha do prédio vizinho, e que eu tinha que fazer alguma coisa. Né? E agradecer a Rosa Ramos também, a presença. Rosa Ramos, querida. Nossa conselheira, nossa querida amiga Rosa Ramos. Presidente da Comissão de Direito Ambiental, de Meio Ambiente da OAB. Exatamente. Uma querida amiga. Muito obrigado pela presença. Então, essa condômina... Nossa, nós estamos muito chiques, só gente importante. Nós não, vocês, né? Aí essa condômina me procurou dizendo que jogava um ovo na sacada dela, que vinha do outro prédio, que eu tinha que fazer alguma coisa, que não sei o quê. Mas ela fez diversas reclamações, né? E aí eu fui no condomínio conversar com os prestadores de serviço, conversar com o pessoal, e eu descobri que ela deixava o cachorro na sacada e o cachorro dela ficava latindo o tempo todo. Essa parte ela não contou. Entendeu? Então, o animal, tá? Ele estava lá sofrendo maus tratos, se você for analisar friamente, porque ele ficava preso na sacada. Então ele latia, passava alguém na rua, ele latia, tinha um movimento, ele latia. E o vizinho incomodado, né? Ele acabava atacando um ovo porque ele queria descansar. Né? Então, veja, o que tem que ser verificado, inclusive pelo síndico, é uma obrigação legal, se está havendo maus tratos aos animais. Tá? Se está havendo maus tratos. Então, por exemplo, um animal que fica latindo o dia inteiro dentro de um apartamento, algum maltrato ele está tendo. Isso não é normal. De repente, você tem que conversar... hoje existe legislação para isso, determinando até que tem que fazer a denúncia, né? Exatamente. Nós temos uma legislação no Estado de São Paulo que obriga, inclusive, a colocar cartazes nos condomínios, não só da violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos, mas também os maus tratos de animais. Exato. Não existe a penalização do síndico, mas tem a obrigatoriedade dele comunicar às autoridades competentes em relação a isso. Eu ia exatamente completar com isso. Na verdade, além dos cartazes, tem a obrigação legal de comunicar às autoridades, né? Isso é importantíssimo também para vocês aí que estão nos condomínios. É importante ter conhecimento da obrigação de comunicar. Né? Aquela história Exatamente. De briga de marido e mulher não se bota colher ficou no passado, né? Agora tem que botar colher sim e tem que ir lá e denunciar. Concha, garfo, faca, tudo. Tudo. E o animal, então o animal ele ganha essa proteção, né?
Se for pensar historicamente, a gente tem desde 1978, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que é da Unesco, na ONU, né? E traz limites para a ação humana frente à fauna. E o Brasil ele é signatário disso, inclusive, né? Então a gente tem aí a proteção dos animais que tem que ser feita. Então não é a limitação, não é dizer, não, você não pode ter. Muito pelo contrário. Uhum. Nós vamos, inclusive, cuidar e vigiar desses animais. Exato. Gente, Posso ler o pedacinho da decisão? pode, só um segundo. Gente, eu já estourei o meu tempo, que eu me comprometi com vocês, mas de qualquer forma tá muito bom o papo, a gente está aí com audiência boa. Vamos marcar mais 5 minutos? Incomoda vocês? Podemos, só para tentar fazer mais 2 ou 3 perguntas, pode ser? Vambora. Por mim, tudo bem. Não, por mim também, estou aqui à disposição. Tá muito gostoso. Eu só queria ler esse Isso, pedacinho, não, que é eu só muito quis fazer esse interessante. Essa comentário decisão eu vou ler. Eu me comprometi com Tirando vocês de 1 hora, né? E eu fico aqui incomodado, Não. mas vamos Você em paga frente. hora extra depois, Constantino, fica mas não tranquilo. está dentro dos 5 minutos, tá? Né, Marcelo? Tá, Duarte? Depois ele paga hora extra. Não tem problema, não. Mas esse pedacinho que eu vou ler aqui não tá dentro dos 5 minutos, não, viu, pessoal? Olha lá. Não, por mim pode ser 10, tá? Eu tô falando 5 por vocês. Não, mas vamos lá, ó. Para cada um. Olha como o desembargador traz, né? Vedar a moradia de grupos de pessoas não ligadas por laços familiares é atitude discriminatória e viola os princípios constitucionais da moradia e da função social da propriedade. É preconceituosa a alegação de que estudantes, em razão de ausência de parentesco entre si, perturbam a paz e o sossego. Pelo contrário, uma família pode causar numerosos problemas para o convívio em um condomínio edilício. Vale a pena citar alguns exemplos. A. Um pai de família pode ser um alcoólatra e chegar todos os dias em casa bêbado e causar confusão na portaria. B. Uma mãe histérica pode passar o dia gritando com os filhos pelas áreas comuns do prédio. C. Um filho pode ser um baterista que insiste em tocar o seu instrumento até altas horas da noite. D. Uma filha pode namorar um traficante que passa a ter livre entrada no edifício e transformar a unidade em ponto de venda de drogas. São em hipóteses envolvendo membros de família protegidas pela convenção. De outro modo, é possível que o apartamento seja habitado por estudantes religiosos que tenham como única atividade comer, dormir e rezar. Então, é só para poder trazer. É muito interessante essa jurisprudência e até a primeira vez que eu vi foi eu esqueci o nome dele agora, Alexandre, que colocou, e aí eu falei, vou procurar essa jurisprudência, porque essa é muito boa quando você se fala do direito de usufruir, né, o direito de propriedade, as limitações. E ela dá para ser usada, eu aqui pensando, dá para ser usada em várias situações, né? Ela extrapola até a questão do que a gente está falando de direito condominial, né? É profunda essa jurisprudência, sim. Ela extrapola e você pode usar em várias situações. Sim, ela é ótima. Depois, se quiserem, eu posso deixar o número, eu vou falar para poder ficar registrado, a apelação do Tribunal de Justiça de São Paulo, 91 74 759 48, de 2004, o processo, né, 826 0000. Mas aí depois eu passo aí pro Constantino, se ele quiser escrever também, editar, eu escrevo lá nos comentários também, porque eu acho que vale a pena dar uma lida em todo o acórdão. Me manda depois que eu publico no meu Instagram. Eu queria trazer uma informação também que eu acho interessante. Virou modismo, há um tempo atrás, não sei se hoje continua também, de pessoas querem ter como animais de estimação certos animais exóticos. Ótimo. É importante lembrar que existe uma portaria IBAMA, número 93, de 2018, que no artigo 31, ela veda a manutenção em cativeiro como animal de estimação ou ornamentação de invertebrados, anfíbios, répteis, aves, mamíferos de determinadas ordens. Tá? Então precisa tomar cuidado, que também não é qualquer coisa que você vai poder ter aí como animal de estimação. Então o síndico sabe que o cara está criando cobra no apartamento dele. Tá?
Eu já tive caso. Então, isso é E a comum. cobra fugiu, tá? Esse E é o a cobra problema, né? fugiu. Foi aparecer 2 dias depois no apartamento Você vizinho. já pensou? Então, isso é Se acordar, a importante. cobra rastejando no chão da sua sala. Tinha até uma historinha que o pessoal contava antigamente, isso acho que devia ser uma piada, que diz que o pessoal, na época que proibia cachorro, né? Então, ela chegou aí para audiência e o juiz falou, não, o senhor não pode ter cachorro no condomínio. Não, excelência, e a pássaro? Pássaro pode? Não, pássaro pode, né? Aí mais 2 ou 3 vezes, mas pássaro pode? Não, pássaro pode. O cara arrumou uma araponga. Que era... Nossa. O urubu. Entendeu? Então, cuidado, que a gente fala quando fala em animal de estimação, é ver realmente animal doméstico, que não esteja ferindo, né, outros institutos do direito aí, tá? Como esses que eu citei aí da portaria do IBAMA, tá? Os invertebrados, anfíbios, répteis, tá? Que esses não são animais para ser tidos como animais de estimação. Muito bem colocado. Gente, a questão do furto de bens nas áreas comuns sempre é responsabilidade do condomínio? Não. Eu falo que tem que ver o que está na convenção. A maioria das convenções traz que não é responsabilidade. Claro, se houve facilitação, você tem que provar também a facilitação, penso isso. Tem que ver quem facilitou, se foi algum funcionário, se foi o próprio morador, né? Se ali que adentrou naquele local. Mas isso é um problema muito comum, viu? Praticamente, meu escritório não é um escritório grande. Acontece isso pelo menos uma vez por semana. E hoje está muito comum, inclusive, o furto de bicicleta, né? O pessoal está entrando, Sim. a gente tem visto aí, o pessoal... Exatamente. A molecada arromba o portão da garagem, puxa, e a câmera filmando, eles falam tchauzinho para a câmera, né? Então... Quando não tem a audácia de, em locais que ainda existem, cerca elétrica, cortar a cerca elétrica, aí a cerca elétrica não dispara, né? Não dispara e, sim, na maior tranquilidade, retiram as bikes dos condomínios. Porque hoje tem bicicleta muito cara, né? Então, muito quando... mesmo. O que precisa ver, né, tudo é o seguinte, o que dispõe a convenção, o que dispõe o regulamento, o que dispõe as atas, e outra, o condomínio coloca, para tomar cuidado com o que o condomínio coloca. O condomínio, às vezes, escreve coisa que não pediu para o corpo jurídico analisar. Não, olha, nossa segurança aqui no condomínio, nós temos segurança 24 horas. Às vezes, ele foi bonzinho, às vezes. Às vezes 95%. Né? Aí o síndico coloca, não, a nossa segurança aqui no condomínio, eles fazem ronda aqui no condomínio, você começa a se comprometer. Porque se você está oferecendo segurança para os moradores, aí você tem que indenizar. Porque você ofereceu segurança. Exatamente. Você disse que tinha segurança. Você soltou uma circular dizendo que tinha segurança. Você disse que você tem 89 câmeras no condomínio. Você disse que você tem um Honda. Você disse que você tem isso e aquilo. Então, às vezes, você peca pela boca. E às vezes você diz o seguinte, né? Aqui é mais caro do que o do vizinho, mas olha a nossa segurança. Exatamente. Então, se você começa a vender a ideia de segurança, tá? E depois você tem a facilitação, ou mesmo que não seja uma facilitação, mas que tenha esse tipo de furto ou roubo no condomínio, o condomínio pode sim ser responsabilizado, tá? Porque ele divulgou que tinha uma segurança. Tá? Então, na verdade, o condomínio tem câmeras para as áreas comuns do condomínio. Tá? O condomínio tem porteiro, tem, na verdade, que o pessoal chama mais de controlador de acesso. Tá? Então, é esse linguajar que vai fazer com que o judiciário seja a favor ou contra essa indenização. Gente, eu queria ficar aqui conversando com vocês a noite inteira, tá muito gostoso, só elogios. Eu vou fazer mais 2 perguntas, porque aí a gente passa muito do tempo e é deselegante da minha parte com vocês, mesmo percebendo que vocês estão super disponíveis. Uma delas é assim, que me incomoda e muito me perguntam. Terminou o mandato do síndico. Ele não quer mais ser síndico. Não consegue eleger ninguém. Quem representa o condomínio? Então... Peraí, mas terminou o mandato, ele não... Vamos lá. Terminou o mandato Terminou o mandato dele. Foi feita a eleição. Eu não quero mais ser síndico. Dia 31 eu entrego, eu não quero ser mais.
Aí convoca tal, ninguém se manifesta, não aparece ninguém. Tem que eleger. Nem que se for o dono da administradora que está ali presente, ou o advogado de forma. Tem que eleger alguém, né? O condomínio não pode ficar acéfalo, né? Então Isso. não pode ficar acéfalo, não pode ficar sem um cabeça, sem alguém que represente, porque tem que ter a representação. Precisa assinar os cheques, precisa pagar os funcionários, né? Então hoje existe aí o que se chama, né, do síndico profissional. Tá? Uhum. É a figura, na verdade, o síndico profissional não é uma profissão regulamentada, tá? Não existe ainda a profissão de síndico, tá? Mas existem aquelas pessoas que têm feito cursos, têm feito treinamentos e têm se dedicado a esse tipo de trabalho de exercer a sindicatura, tá? Em condomínios, mesmo não lá morando. E isso através de um contrato de prestação de serviços no qual ele vai dizer quantas vezes por semana ele vai, quantos horários, qual o horário que ele vai ficar lá no condomínio, o que ele vai fazer, o que não vai fazer. Tá? Então, essa seria uma solução para esse condomínio. Tá? Você não tem nenhum morador que se dispõe, então contrate alguém para fazer aquilo que a lei diz que você tem que ter. Tá? Você vai colocar alguém remunerado, a massa condominial vai ter que colocar isso lá na sua previsão orçamentária como uma despesa ordinária do condomínio, tá? Que é a remuneração do síndico. Eu já vi, às vezes o zelador vai lá para poder. O zelador fala, um funcionário mesmo ali, uma terceirizada ou do próprio condomínio, tá ali só para ajudar, ninguém se candidata, os moradores candidatam o zelador. E aí ele se torna, ele passa de zelador a síndico, né? Não sei se isso é promoção ou rebaixamento também, né? Precisa analisar bem. Legal. Gente, eu deixei essa para o final. Essa questão é interessante da Camila. Camila tem uma história peculiar. Ela mudou para um condomínio e aí, nesse condomínio, os conselheiros, juntamente com o síndico, não querem que ninguém faça barulho. E ela não consegue utilizar e desfrutar da casa dela, porque mesmo nos barulhos menores que sejam, uma conversa na sala, por exemplo, ela recebe várias multas, já recebeu 2 multas, e ela reclama, recorre e não tem solução. Aí a dúvida dela, ela me passou essa dúvida até antes, por isso que eu trouxe essa para deixar como pergunta final. Já recorreu, o conselho não acata, ela toma multa sem advertência, ninguém vai lá para confirmar que está fazendo barulho, ninguém liga para a casa dela, olha, precisa diminuir o barulho, dona Camila. Não, automaticamente vem a multa. Segundo ela, é uma perseguição, isso é comum no condomínio pelo corpo diretivo. O que ela deve fazer? Procurar o judiciário. Eu acho que procurar o advogado condominialista agora, que eu tenho certeza que as multas foram aplicadas de forma errada. Tenho certeza. Não, vai levar pro judiciário. Até O judiciário vai Normalmente- essas multas, com certeza. Tá? Normalmente, Constantino, os síndicos que não têm uma assessoria jurídica, ou até aqueles que têm, tá? E não usam dela, né? Só tem ali de enfeite, fazem essas notificações de advertência ou notificações de multa errada e em desconformidade com a convenção e o regulamento interno. E aí o que acontece? Essa multa fica muito fácil de ser anulada no judiciário. Ela pode entrar no juizado mesmo e ela mostrar as alegações. E ali na convenção traz a forma de recurso, tipo, se vai ser para o conselho, eu até entendo que não é o conselho, porque eu acho que é o síndico ouvido o conselho que tem que aplicar a multa, até penso assim, tem que ser uma assembleia que tem que decidir. E se ela faz tanto barulho assim, eu procuraria, inclusive, já vizinhos e perguntava, incomoda o meu barulho? Não, você tem como assinar aqui, fazer uma declaração para mim, já levar um testemunho impresso, sabe, para o judiciário para mostrar. E, gente, Tenho certeza que essas multas seriam anuladas. celular. Você tem hoje aplicativos gratuitos que medem os decibéis. Sim. Tá? É interessante que ela também faça medições frequentes e grave essas medições, porque vai servir também de prova. E outra, para o síndico fazer uma multa dessa, ele também vai ter que ter, se for o caso, o juiz até pedir que nomeie um perito para que vá lá fazer medições, tá? De quantos decibéis está sendo esse barulho. Tá? Exatamente porque o judiciário sabe que existe esse tipo de perseguição.
tá? E que não pode E hoje ser... chegou o crime de stalking, né? Exatamente, exatamente. Então, Tá? Então, pode até alegar alguma coisa nesse a sentido. gente mesmo no escritório Camila, tem ação que a gente está pelo condômino por causa desse tipo de multa sem prévia advertência, sem levar. E a gente está num país, né, que tem uma Constituição e que privilegia, tá, o contraditório e a ampla defesa. Né? Aqui nós estamos os três advogados e vários advogados nos assistindo. Perfeito. Então, nós temos aí a ampla defesa e o contraditório. Então, você sempre, meu professor, ele sempre fala isso, né, que a notificação de multa, ela tem que vir como observação, que a pessoa tem direito a ofertar a ampla defesa e o contraditório aquilo. eu concordo plenamente. Na notificação já deveria vir uma observação isso, e que ele tem um prazo aí. Sabe o que eu faço uma analogia? Quando você comete uma infração de trânsito, Sim. né? Não vem a notificação te informando que você cometeu, e você tem um prazo de recurso que é X. Se você não fizer o recurso, a multa vai estar valendo. É a mesma coisa. Eu sempre quando, mas eu não vou pôr não. Muito síndico é assim, não vou pôr não e não quero pôr. Né? Então eu falo assim, mas espera aí, quando você recebe uma multa de trânsito porque você, sei lá, passou o sinal vermelho, mas você não passou, você não recebe falando tendo a possibilidade de recurso, ali é o direito da ampla defesa, é direito constitucionalmente garantido e muito bem ponderado aí pelo Duarte, nós temos direito ao contraditório também. Então eu falo que agora o corpo diretivo mesmo julgar a multa é uma coisa meio que, lógico, claro que tem convenções que falam isso, mas não, tem que levar para uma assembleia. A assembleia vai definir. No mínimo a assembleia que tem que deliberar isso. Né? A primeira assembleia subsequente à ocorrência do fato tem que deliberar sobre isso. Quer dizer, e outra, a pessoa tem lá o direito de, na assembleia, expor a sua verdade. Né? Exatamente. A pessoa vai expor a sua verdade, vai expor o seu lado da coisa. E também tem mais. Suponhamos que a Assembleia seja manipulada e mantenha a decisão. Ou não manipulada, mas entenda pela manutenção. A pessoa continua tendo direito de procurar o judiciário. Sim. Com certeza. Procurar o judiciário. E como bem colocou a Marcela, ela pode procurar, inclusive, o que a gente chamava antigamente, né, de pequenas causas, né, que é o juizado especial civil. Né? Então, ela pode até procurar. Eu faço, inclusive, plantão no juizado, e outro dia acabei atuando numa causa exatamente nesse sentido. Uma condômina que entrou contra o condomínio porque recebeu uma multa sem a prévia advertência. E a juíza questionou já de cara para a senhora tem aí a advertência anterior? Não, excelência, não tenho. Então eu vou ter que ser contra essa multa aqui, porque não tinha. Eu já tive uma situação que eu estava pelo condomínio, o condomínio deu advertência verbal, deu advertência escrita e depois multou. E era um ex-síndico. E aí, quando chegamos para a primeira audiência, a audiência prévia, a conciliadora tentou fazer um acordo. Aí eu falei, não, vai permanecer a multa, até porque nós demos oportunidade para ele recorrer na Assembleia e vai permanecer. Quando chegou em juízo, o juiz já chegou e falou assim, o único acordo aqui aceitável é que reduza o valor da multa. Porque o senhor, como ex-síndico do condomínio, sabia que isso era uma infração. Então, foi reduzido ali. A única coisa que eu entendo que o condomínio pode fazer, uma possibilidade, é a redução desse valor ou dividir esse valor para o senhor. E assim acabou se reduzindo o valor. Mas falou que ela tem que procurar, assim, até alguém ali perguntou qual o prazo. Vai depender da convenção, vai estar ali escrito, vai ser, você tem, normalmente quando uma convenção não coloca, o que eu coloco? Você tem um prazo, eu uso por analogia o CPC, fala, você tem um prazo de 15 dias para comunicar que você quer recorrer à Assembleia, né? Porque o recurso normalmente são para as Assembleias. Então você comunica que quer recorrer, a multa para mim ficaria suspensa até o dia da Assembleia, se a Assembleia for confirmar ou não. Eu sempre quando não tem nada, eu procuro analogia a uma legislação que eu possa usar com segurança. Então, eu acabo usando isso. Você tem o prazo de 15 dias, que é o prazo de recurso nosso aí, de agência na área do direito. Né? Perfeito.
E outra coisa interessante é que o condomínio pode exigir que a multa não venha no mesmo boleto, inclusa no boleto do condomínio, né? Tem que ser boletos diferentes para não impedir que eu pague o condomínio, Há certo? controvérsias. Há Há controvérsias. controvérsias. Há controvérsias. Então, Então, o condomínio não pode exigir, ele pode, no máximo, pedir. Né? Porque quem emite o boleto é a administradora. Ela pode dizer que ela não vai emitir 2 boletos e o síndico vai dizer que vai ter que ir junto. Tá? Então, aí vai ser o quê? Se ele não recorrer da multa, tá? Por que você vai mandar 2 boletos? Só para ele não pagar e você tem que entrar com uma ação de cobrança só para cobrar multa? Quer dizer, eu acho que entendo o seguinte, se ele disser e fizer por escrito um recurso, óbvio que aí você não vai colocar a multa no boleto. Mas se ele Mas não é um direito faz, dele. se ele não faz o manifestar, é um direito boleto, dele. se ele não recorre, eu entendo que é no mesmo boleto. Eu mando no boleto só. eu também. Não tem essas Eu 2 peço para ir boletos, até não. no mesmo boleto, que é uma forma depois de cobrança, para poder fazer a cobrança é mais fácil, né? Claro, se ele já houve casos, pelo menos em situações de cobrança, né, de inadimplência pelo escritório, a gente entra com, é um título executivo para a gente entra já executando. Mas de caso, por exemplo, que a aferição da água, então vem o consumo de água no boleto também da cota condominial junto, né? E aí o juiz mandar separar. Só que são casos bem isolados, assim, que muito isolados, inclusive, até porque nesse condomínio, por que teve essa situação? Porque lá nesse condomínio eles aprovaram o corte de água, no caso de uma inadimplência, e eles cortaram a água desse condomínio, né? Então, aí o que o juiz mandou separar exatamente por isso. Ele tinha multas também, só que as multas ele não mandou, ele só mandou separar a água e falou assim, pague-se o outro. Então, peraí, pague-se a água separada só para poder religar, e o outro a gente continua discutindo ou vai fazer penhora do imóvel, alguma coisa nesse sentido. Tá. Então, foi só uma situação bem isolada mesmo que a gente teve. Então, pelo entendimento de vocês, a multa pode e deve ser colocada no mesmo boleto da cota condominial. Sim, é um boleto só por mês. Sim. Tá, mas se eu manifestar como condomínio, se eu manifestar o meu interesse de recorrer dentro do prazo e o meu prazo de recurso extrapolar o vencimento do boleto, aí, em tese, vocês desmembrariam porque eu vou recorrer da multa. Eu não, em tese, o que eu faria? Eu suspenderia. Tá. Isso. Tá? Eu suspenderia. Eu suspenderia a cobrança. Exatamente. Se você não fizer o recurso, eu mando no próximo mês. Isso. Tá claro. É isso mesmo, eu faria a mesma coisa. Lembrando uma outra coisa, que quando existe eu não sei se você tem conhecimento disso, mas a gente chama receita garantida, né? Que vem uma empresa e garante a receita daquele condomínio. A maioria a gente chama de garantidoras, elas não garantem as multas. Então, aí eles mandam fazer boletos separados. Sim. Então, mas isso, assim, é um caso à parte, falo, cada um tem uma posição, eu nem vou entrar nesse caso polêmico, senão a gente vai sair daqui só depois de amanhã. Não, vamos lá. Gente, aproveitando, tem alguma coisa que vocês queiram falar que a gente não falou? Porque eu vou finalizar, que aí eu já fiquei com vocês meia hora a mais do que o tempo que a gente disponibilizou. Eu sei que vocês também estão cheios de compromisso, já está querendo ficar com a família e tal. Então, eu agradeço a disponibilidade. Estou super feliz de vocês terem ficado esse tempo sem demonstrar nenhum sinal de pressa. Pelo contrário, eu é que estou aqui tentando terminar a live, vocês querendo falar, é que eu estou tentando respeitar o que eu tinha me comprometido. Alguma coisa que a gente não falou que vocês acham importante, aí a gente já finaliza? Para mim, parece que a gente abordou. Vou concluir. Por favor, Marcelo. Então, eu vou falar. O que eu tenho para falar é que morar em condomínio é bom, mas respeitem as regras, né? As regras do condomínio. Procure você, condômino, não só cobrar do síndico, mas saber também o que você tem o direito de cobrar. Procure saber a vida do condomínio. Falo que é muito importante nós, quanto condôminos, saber o que se passa. Porque não adianta depois ir lá na Assembleia de Prestação de Contas, eu não concordo com essa conta que foi paga esse contrato, mas ele não fez a lição de casa. Então, você, condômino, tem o dever, eu falo assim, é obrigatório, para a gente mudar os dirigentes do país, quem coordena, a gente não vai lá e vota, é a mesma coisa. Se você não gosta
daquela gestão, faça você a diferença para mudar. Então, eu falo que a pandemia trouxe muita gente para as assembleias, mas elas já estão minguando de novo. Então, é isso que eu trago para vocês. Legal. E eu agradeço imensamente, ó, porque eu não sei se a palavra volta para mim. Volta Constantino, para o eu agradecimento fiquei... final. Então tá bom, então vou esperar. Claro. Gosto de dizer o seguinte: morar em condomínio é uma arte. Morar em sociedade é uma arte, né? Ser sociável é uma arte. E nós somos artistas desse espetáculo. Nós temos que estar sempre em comunhão com as pessoas. Infelizmente, parece que a pandemia ela deixou as pessoas mais sensíveis, inclusive. Eu tenho notado nas assembleias pós-pandemia que parece que as pessoas vão mais armadas para as assembleias. Elas vão mais com espírito de briga, né? Não, É verdade. o que eu queria dizer para as pessoas assim: desarmem-se. Quer dizer, condomínio é seu, é meu, é nosso, né? Então se desarma. Não adianta cobrar do síndico. Vamos participar junto. Você acha que o síndico não está fazendo bem? Se candidate e faça melhor. Mostre como é que tem que ser feito, né? É que, infelizmente, tem aquele pessoal que só vai para criticar na Assembleia, só vai para meter o pau, né? Então, vamos nos desarmar, vamos procurar levar esses coraçõezinhos que aparecem aqui na tela, levar esses coraçõezinhos para a Assembleia, né? Para que as pessoas se desarmem. Talvez se cada um de nós nos propusermos no início da Assembleia falar um pouco disso, falar, gente, vamos nos desarmar, vamos tentar melhorar o condomínio. Quando você melhora o seu condomínio, valoriza o seu imóvel, né? O seu imóvel passa a valer mais, você tem menos desgaste natural, porque você está sempre fazendo a manutenção. Então, eu acho que é bem por aí. Mas um recado que eu quero deixar para quem está nos assistindo, e para quem vai nos assistir no futuro, que eu reputo de muita importância, e vou puxar a sardinha para a gente aqui, Marcela, que o seu condomínio tenha um advogado condominial. Não deixe a administradora cuidar disso. Porque tem administradora que está oferecendo serviços de advocacia que ela não pode. Primeiro que ela está infringindo a lei, tá? Porque ela tem registro no Conselho Regional de Administração e ela não pode oferecer serviço jurídico. A OAB, Ninguém pode oferecer serviços jurídicos, bem lembrado. a OAB A não tem ser o entrado com advogado. ações civis públicas, tá? Em todo o Brasil. Tá? Nós tivemos casos aí na Bahia, se não me engano, que Bahia, 15, Distrito 15 Federal, administradoras foram obrigadas a Minas. tirar, inclusive, da internet a publicação de serviços jurídicos, tá? Porque se você coloca todos os seus ovos da mesma cesta, como é que fica? A administradora está fazendo caquinha e o advogado administradora vai te contar? Lógico que não. É Ele está sendo conflito de pago pela interesse. administradora, né? Então você tem que ter um corpo jurídico independente para ver se aquilo que a administradora está fazendo no seu condomínio está certo também, tá? Se esses recursos, se essas multas estão sendo aplicadas corretamente, se de repente lá a funcionária administradora que faz isso está fazendo corretamente, se a pasta de prestação de contas está vindo direitinho, regular, tá? Para que você tenha uma assessoria de qualidade, pessoas Concordo. de competência. Não adianta pegar o advogado criminalista que resolve fazer isso para o seu condomínio. Tá? Não adianta você pegar lá o advogado trabalhista, lógico, o trabalhista é importante no condomínio, o condomínio tem funcionários, mas o direito condominial hoje, tá? Ele é muito complexo. Tem LGPD em condomínio, que nós não falamos, graças a Deus, porque isso até me arrepia os cabelos, mas você tem LGPD. Vamos fazer uma live só disso. Não, tem muita. O condomínio, ele é quase que uma CLT, uma consolidação de leis em condomínio, porque engloba tudo. Engloba tributário, engloba trabalhista, engloba penal, engloba muita coisa. Então, o advogado condominialista, especialista realmente na advocacia condominial, é de suma importância para o seu condomínio. Não deixe isso em mãos erradas. Perfeito. Gente, Boa. Gratidão eterna. Adorei, adorei. A gente ficou aqui, acho que é a minha live que demorou mais tempo. 1h40. Não vi passar o tempo. Obrigado pelo carinho de vocês, pela dedicação, pelo quanto vocês se entregaram para a live, para responder as dúvidas. Realmente, todos os elogios que passaram, tanto para o Duarte
como para a doutora Marcela, foram merecidos por vocês. Eu percebo aqui o quanto vocês são importantes no direito condominial. Fico muito feliz de tê-los no programa Direito em Pauta. Vamos marcar mais vezes para a gente falar de outros assuntos. A gente pontua antes. Acho que esse assunto de direito condominial interessa muita gente. Hoje, muita gente mora em condomínio. Então, acho que a minha palavra para vocês é parabéns pelo conhecimento, pelo que vocês demonstraram na live. E gratidão. Gratidão por terem me permitido trazer isso para quem me acompanha. A gente divulga, isso fica gravado. Eu vou mandar para vocês o link. Então, é exatamente isso. Ficamos com gosto de quero mais. Vai ter mais. Mais para frente a gente faz de novo. Então é isso. Agradecer demais. Desejar sucesso, que vocês continuem sendo profissionais de ponta, estão sempre representando a OAB, representando as associações condominiais, e a gente percebe que isso é fruto, pelo que eu li no início do breve currículo de vocês, tive que tirar um monte de coisa para poder caber, mas do breve currículo, isso para vocês que estão assistindo, muitos estudantes nos assistem, isso é fruto daquilo tudo que eu li ali na frente. Pós-graduação, 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 estudo, dedicação, trabalho com seriedade, abrir mão do cliente porque o síndico, em tese, não era correto. É isso aí. É isso, gente. Não tem nada grátis. Precisa correr atrás. E a gente hoje teve um exemplo de duas pessoas que certamente estudaram muito para falar essa 1h30 aqui com a gente. Então, a minha palavra para vocês é realmente gratidão. Um recado rápido e eu passo a palavra para o boa noite de vocês. Semana que vem a gente vai falar com a Neivia Justa. Neivia Justa, para quem não conhece, é sensacional. Ela foi diretora de grandes empresas, diretora da Natura, e hoje ela abriu mão da vida corporativa para ser uma líder ativista corporativa. A gente vai falar de práticas antimachismo, vai falar de diversidade, vai falar de igualdade para as mulheres. É bem interessante. Eu assisti uma palestra dela e fiquei encantado e a convidei. Semana que vem ela está com a gente aqui. Muito obrigado. Primeiro a Marcela, para o seu boa noite. Depois o Duarte, um querido amigo já. Marcela também, muito obrigado. Só para quem vai assistir, eu vou divulgar. Amanhã tem eleição em São José dos Campos. Qual é a chapa, Marcela? A chapa é 10-36-2. Amanhã. Tá. Doutor Márcio como presidente e doutora Juliana Rassi como vice. Quem vota em São José dos Campos, por favor, eu assino embaixo da chapa, todo mundo aqui também. E vamos lá. Por favor, seu boa noite, a gente finaliza, que eu já estou segurando vocês demais, é que eu estou incomodado. Desculpa que eu estou falando isso toda hora, mas é que eu estou incomodado pelo compromisso que eu fiz com você. Aproveitando com vocês. Peço desculpas por ter estendido tanto, me perdoem. Foi uma honra ladear o meu colega, que eu conheci na última reunião da Comissão Estadual de Advocacia Condominial da OAB do Estado de São Paulo. Foi uma honra receber o seu convite, Constantino, que eu sei que aí já tem um trabalho maravilhoso e falo que traz o Direito em Pauta aí com muito sucesso. Uma honra participar desse quadro. Fiquei muito feliz. Adorei partilhar esse espaço com o Duarte, porque eu já estou... A intimidade do Duarte, nem doutor Duarte, mas com o Duarte, porque falo, tudo a gente aprende. Aprendi até algumas dicas dele aqui, acho que a gente tem mais ou menos os mesmos posicionamentos na área condominial. E para quem vai assistir depois, para quem assistiu, muito obrigada a todos. Vou pegar um nome aleatório aqui e agradecer todo mundo. Ariovânia, no seu nome, estou agradecendo todos que estiveram presentes dessa live. E, Duarte, fica aí o convite para você vir conhecer São José dos Campos. Não sei se o Constantino também não conhece, não sei se vocês se conhecem aqui, mas fica o convite para conhecer. Bem legal. E o doutor Márcio sendo eleito, acredito que ou ele ou qualquer outro, tenho certeza que aqui vai ter eventos bons na área condominial também. Fica aí o convite para vocês aparecerem. Um beijo, boa noite para todos e obrigada e gratidão também. Duarte. Eu vou de moto, tá? Vamos implantar a comissão lá do motociclista, né? Motociclista, estamos esperando voltar Estamos brigando. Verdade. Voltar à comissão. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Constantino aí pelo convite, pela oportunidade, né? Parabenizar pelo programa, né? É sensacional trazer esses temas para que o pessoal possa
participar, inclusive, né? Não é um programa de TV estático, muito pelo contrário, é participativo, isso é muito legal, onde as pessoas interagem, a gente vê perguntas ao vivo, né? Agradecer aí por estar ladeando aqui a minha amiga, né? Já a Marcela, já é minha amiga, né? Companheira aí de condomínios, né? E a gente que está no direito condominial, estamos juntos aí na OAB, estamos juntos na ANACOM, né? É a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, do qual a gente tem a honra aí de fazer parte da diretoria, cujo presidente é o nosso querido Miguel Zain, que nos honrou com a sua presença aqui na live também, né? E estão todos aí convidados a conhecer a ANACOM, tá? No site anacom.adv.br, tá? Tem lá uma parte, inclusive, se quiser se associar à ANACOM, tem uma série de benefícios para os advogados condominialistas, tá? Convido a todos que não me seguem no Instagram, se quiser seguir também, Duarte_AC, e eu brinco que o AC é de advocacia condominial, né? Olha aí. Boa pegada. Tá? Então, Duarte_AC está aí à disposição. A gente procura sempre trazer alguma coisa da área condominial. Uma vez por semana a gente faz um Reels aí dando alguma dica. E estamos sempre aprendendo. E estamos à disposição, Constantino, acho que tanto eu quanto a Marcela, para a hora que você quiser fazer uma nova live, a gente está à disposição. A gente gosta do que faz, né? Eu vejo que o olhinho brilha, né? A gente gosta de falar disso, é prazeroso. Ficou claro para mim isso. É o dia a dia de talvez 70% da população de São Paulo que mora ou trabalha em condomínio, né? Então é muito importante que as pessoas tenham esse esclarecimento. Gratidão para a Giovânia presente, que foi o que a Marcela citou, foi minha professora na pós-graduação também, na área trabalhista. Muito obrigado aí pela presença, né? E obrigado a todos que nos prestigiaram. Vanessa Stringer, um beijo também, nossa colega também da comissão, também foi membro aqui da OAB Ipiranga enquanto estive na presidência. Muito obrigado. Constantino, gratidão. É isso, gente. De verdade, estou muito feliz. Feliz pelo papo leve, por tudo que vocês trouxeram. Vou dormir hoje com a sensação de missão cumprida mais uma vez. Isso graças a vocês e a todos que me seguem aqui há muito tempo. São 94 programas, toda quarta-feira aqui. Obrigado de coração para cada um de vocês. Se cuidem. Semana que vem tem mais e eu me comprometo a trazê-los de volta mais para frente, com certeza. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado de coração para todo mundo. Tchau. Beijo do gordo. Beijos. Tchau. Obrigado.